eu me cumprimentei na entrada, e eu fico muito feliz de ser convidado por esse grupo. E novamente, eu acho que só essa semana que é a primeira vez que eu venho, mas todas as semanas eu estou 2, 3 vezes aqui no nosso lar. Mas fico muito contente de estar participando aqui junto com vocês. O assunto de hoje, o tema de hoje é reforma. E nós procuramos estudar, ou procuramos não, nós fazemos o estudo relacionado com todas as obras de Kardec, as obras espíritas de Chico Xavier, de Divaldo, de Ivone Pereira, de todos eles. Inclusive, sobre renovação, consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no 7, no 8, no 12, no 18, no 23. Então, a reforma sempre tem uns itens, uns parágrafos especiais no Evangelho segundo o Espiritismo, falando e nos auxiliando a fazer isso. Mas, inicialmente, eu quero falar, antes da gente falar propriamente no tema, falar sobre a nossa língua portuguesa. A língua portuguesa, dizem os gringos lá de fora, que é uma das línguas mais difíceis que tem de aprender. Porém, ela nos dá, nós que sabemos falar a língua portuguesa brasileira, que tem diversos dialetos, desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul, ela tem características sui generis para nós. Por exemplo, o sufixo re, re, se colocado na frente de verbos e dos substantivos, a maioria das palavras vão significar refazer, fazer pela segunda vez, como reciclando, renovando, reenergizando, reformando, reestruturando, religando, e assim por diante. Toda palavra que você colocar o re, vai significar fazer a segunda vez. E com isso veio a reforma, formar novamente. E na verdade, em termos espíritas, o que está bastante em voga é a tal da reforma íntima, que nós vamos falar. Mas para a gente esclarecer certos pontos, me desculpe que eu estou bastante rouco hoje, viu? Nós temos que pensar o seguinte: nós estamos no mesmo barco, nós estamos numa nave interestelar. E esta nave você vai ver a água para mim, né? Por favor. Essa nave, chamada Terra, ela está fazendo uma hipérbole em volta do Sol. Em volta do Sol. Essa volta demora 365 dias. É uma coisa interessante, 365 dias formam um ano. No milênio passado, todos nós nascemos no milênio passado, eu dei 50 voltas em torno do Sol. Neste milênio, já dei 23 voltas em torno do Sol. Então, façam o cálculo de quantas voltas cada um de vocês fizeram, para vocês verem o que vocês já reformaram junto à Terra. Porque a Terra, a hora que ela está fazendo essa volta, ela está numa velocidade de 100 mil quilômetros por hora. Vocês imaginem, olha o tamanho da distância que ela corre. Por exemplo, só neste milênio, a Terra já percorreu mais de 134 milhões de quilômetros. Só nesses 23 anos. Aliás, só neste ano, nessa volta que ele começou.
é incrível ainda que a Terra está girando numa velocidade de 1.600 km por hora. Mas como é que a gente sabe isso? É fácil. Você pega a circunferência da Terra, que é 40 mil quilômetros, e divide por 24 horas. Cada 24 horas a gente vê o Sol e deixa de ver, vê o Sol e deixa de ver. Então, todos esses dados, para nós firmarmos que a própria Terra está se reformando. Porque a hora que ela está dando a volta em torno do Sol, ela está se reenergizando, está modificando a sua maneira de ser, está melhorando a parte magnética. Mas e nós? E nós temos que fazer o que conosco? Nós temos que estar sempre nos atualizando. Por isso que um dia é atrás do outro. E cada dia é diferente do outro. E Deus nos dá essa chance de você acordar de manhã e ver que começou até o dia. Para você começar toda a tua atividade, aprender mais alguma coisa, porque nós temos que aprender dessa reencarnação. Nós estamos com esse objetivo, e aprender intelectualmente e moralmente. Intelectualmente, só para vocês terem uma média, a inteligência para o ser humano, ou para o espírito, ela é o combustível do espírito. É através dela que você vai conseguir se movimentar para melhorar moralmente. Não adianta você melhorar só intelectualmente. Lembrando que Kardec nos falou, primeira lei, amai-vos uns aos outros. Segunda lei, instruí-vos. Mas instruí-vos não é só ler livro espírita ou livro religioso. Não é. Todos aqueles livros que trazem conhecimento para enriquecimento dessa usina que está aqui em cima do nosso pescoço. Porque quanto mais a gente enriquecer a nossa consciência, a nossa inteligência, mais nós preparamos aquela casa que nós vamos morar lá na espiritualidade. Mas tudo bem, então vamos nos ater agora à reforma íntima. O que é a reforma íntima? Todo mundo fala e a gente fica naquela dúvida. Reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, da nossa intimidade, principalmente espiritual. Esse autoconhecimento nós precisamos estar sempre em movimento de novas coisas, de você largar o homem velho e partir o homem velho de ter aquelas tendências e erros seculares que nós vimos ou viemos com conhecimentos e ensinamentos dos nossos antepassados, que muitas das coisas eles nos ensinaram errado, que nós estamos aprendendo sozinhos muita coisa. Por exemplo, uma das coisas que mais a gente precisava saber desde pequeno era o conhecimento financeiro. Nossos pais não passaram conhecimento financeiro para nós. Não nos ensinaram a fazer poupança. Aliás, falar bem a verdade, eu nem sei se poupança é bom ou não. Tem muita gente que acha que poupança é uma coisa errada. É você ir fazendo as coisas e aumentando o teu ganho financeiro. E olha que coisa interessante. Quando Jesus veio, há 2023 anos atrás, ele veio para trazer para nós o amor. Tanto que o amor antes era visto de uma maneira totalmente diferente. Mas Jesus errou. Jesus não deveria ter colocado amor, ou a palavra amor, como amor.
A palavra amor deveria ser financeiro. Porque o ser humano todo, da terra inteira, só pensa em finanças. E por causa de finanças esquece do amor. Pode notar que o amor nunca está relacionado com finanças. O amor é aquele amor verdadeiro. Muita gente quer casar com a parte financeira para ter uma vida boa. Mas essa tendência de mudar para o homem novo é que nós temos que ter. Isso é a reforma íntima. E é óbvio que nessa reforma nós vamos implantar os ensinamentos do nosso Divino Mestre. Daí vem a segunda pergunta: por que a reforma íntima? Porque é a única maneira de nós nos libertarmos das nossas imperfeições. Que nós somos imperfeitos. Por mais perfeitinho que seja a pessoa, lá no fundinho ela tem raiva, lá no fundinho ela tem ódio, não tem paciência. Então é um burilamento interior dentro de nós. E esse aprimoramento é óbvio que reflete principalmente no nosso espírito. Para que a reforma íntima? A reforma íntima, na verdade, veio com o objetivo de transformar o homem, que transformando a célula, o homem, automaticamente vai transformar a humanidade, respondendo os apelos do plano espiritual. Vocês não imaginam o que o plano espiritual está nos solicitando através de novas edições de livros, novas menções em reuniões mediúnicas. Por favor, vamos orar. E vamos orar principalmente pelo plano espiritual, uma coisa que antes eles não pediam. Por exemplo, nós estamos aqui e vejam quantas cadeiras vazias tem. Mas estão vazias para os nossos olhos. Vocês não imaginam de espíritos que estão apinhados nessas cadeiras. Porque eles precisam sentir a nossa energia de amor, a energia que a gente emite, para que eles assimilem aquela energia e abram. Se um abrir o olho e dizer: meu Deus, você existe, já está feita a reunião. Então, a espiritualidade está pedindo oração. Olha que coisa impressionante. Por quê? Porque a humanidade encarnada, que hoje atinge 8 bilhões de encarnados, me perdoe, estão emitindo pensamentos muito ruins. E esses pensamentos prejudicam a parte espiritual. Prejudica por eles nos auxiliarem e nós auxiliarem eles. Porque os cientistas federais já falaram em livros que no magneto da Terra existe 30 bilhões de espíritos. 30 bilhões está incluso os 8 bilhões encarnados. Tem 22 bilhões na elasticidade esperando a nossa vaguinha. Então, agora que nós pertencemos nesse grupo de 8 bilhões, vamos fazer o melhor possível para que a hora que a gente entre no grupo de 22 bilhões, a gente tenha condições de optar para nós virmos e melhorarmos novamente. Porque os mesmos cientistas falaram, junto com as palavras de Jesus, que a terra vai ser a herança dos mansos. A mansuetude é aquela que surge de dentro de você. É você ter paciência, é você ser bondoso, você ser indulgente.
E um terço é que vai permanecer na terra. Será que nós vamos estar nesse meio? Vamos brigar para isso. Mas daí vem onde fazer a reforma íntima. É óbvio que a reforma íntima primeiro é dentro de nós, que reflete em todos os campos da nossa existência, passando para a família, para os colegas, para os amigos, para o trabalho. É aí que deve ser feita a reforma íntima. Quando fazer a reforma íntima? Desde o momento que você reencarnou. Toda a nossa existência nós temos que fazer essa reforma. E quem não fez, o momento é agora. Vamos iniciar a partir de hoje. Eu comecei, na verdade, há 50 anos atrás, a hora que eu entrei no Espiritismo. E melhorei, porque eu era um caca. Vocês não imaginam. Se meu cabelo branco aqui não significa nada que eu sou um anjinho. Mas diz que cada coisa boa que a gente faz, a gente apaga uma coisa ruim que a gente fez. Então eu estou procurando uma borracha desse tamanho para apagar todos os erros que eu já fiz. E eu vou conseguir. Como a gente vai fazer essa reforma íntima? Participando de cursos, de palestras, de doutrinas orientadas e auxiliadas pelo plano espiritual. É assim que a gente vai melhorar. E com ações nossas, principalmente, que vai vencendo a dificuldade, vai orando, vai pedindo ajuda para o alto. Tudo isso é uma reforma íntima. Na verdade, a gente para e pensa, mas aonde que nós temos que mudar? O que nós precisamos mudar? Então vamos pensar assim, o egoísmo, orgulho, vaidade, inveja, ódio, raiva, vingança, maledicência, essas coisas têm que ser eliminadas da nossa alma. São ervas venenosas, das quais nós precisamos tirar essas raízes dela de dentro de nós, para que elas se transformem em amor. Aquele amor incondicional que o Mestre Jesus nos ensinou sempre. O que devemos fazer então? O que nós devemos refletir para essa nossa melhora? Eu vou começar a citar umas ações e reflexões que um espírito maravilhoso que esteve entre nós, que foi Chico Xavier, ele nos dá umas dicas. E essas dicas eu vou comentar uma por uma para nós chegarmos à conclusão de nossa melhora. A primeira coisa que ele diz: se você tem suas obrigações diárias, execute alegremente. A obrigação diária que nós temos, primeiro, é o nosso trabalho. Então, vamos procurar não ir ranzinza, chateado, para fazer essas obrigações. Vamos sentir alegria. Vamos fazer com que nós sejamos produtivos, tanto para nós como para o nosso empregador, ou para quem nós estamos fazendo. A segunda coisa, silenciar diante da ofensa. Eu sei que nós somos imperfeitos, barbaridade, e qualquer coisinha ofende a gente. Eu vou até citar um exemplo que aconteceu comigo a semana passada. Eu e minha esposa viemos de São Paulo para cá de avião, e a hora que eu sentei na minha poltrona, tudo, a hora que vai levantar, o piloto fala: senhores passageiros, por favor, mantenham a poltrona de vocês na maneira vertical, até a gente alçar voo, depois pode deitar. Tudo bem.
Eu senti, a hora que eu estava lá em cima, eu tentei deitar na minha poltrona. A hora que eu deitei, eu recebi um solavanco de lado de vez assim, me trouxe a poltrona no lugar. Eu não levantei, nada, fiquei quieto. Daí falei para minha esposa, Rosane, dá uma olhadinha o que tem aí atrás. Ela olhou e disse assim, olha, tem uma senhora moçambicana de Moçambique que deitou a mesinha e está deitado, encostado na tua cadeira. Vocês não imaginam como eu me senti ofendido. Caramba, eu não poder deitar minha poltrona. 40 minutos de São Paulo aqui. E fiquei com aquele pensamento, será que eu dou um tranco nela ou não dou? Será que eu dou um... Eu disse, Hamilton, por favor, tira essa coisa da cabeça. Dali 15 minutos se passaram, eu apertei o botão e o banco foi, normalmente desceu. Ela já tinha saído. Então, só para ver que a imperfeição da gente, de ofensas simples, nos irritam tanto, e isso nós temos que aprender. Aprender a não ser ofendido. A outra coisa que o Chico Xavier nos diz, esquecer o favor prestado. Quanto favor que a gente presta para os outros. E a gente às vezes fica pensando em cobrar. Esqueça que você fez o favor. Como muita gente fez o favor para você e vem às vezes te cobrar. Pô, mas você não fez um favor para mim, então esqueça. O favor prestado a gente tem que esquecer. Porque a hora que você faz de boa vontade. Não é para cobrar, não é para nada. Emudecer a nossa agressividade. Não esqueçam que Jesus falou que a terra será herdada pelos mansos, mas nós somos altamente agressivos. A nossa imperfeição impede de a gente ser manso. Quer ver? Andem de carro na rua e daqui a pouco o carro fecha vocês. Aquilo ferve o sangue da gente, não ferve? Por que ferver? Será que o cara não te fechou porque está levando a mãe no hospital? Ou a mulher dele está grávida indo ganhar neném? Ou ele perdeu o horário do trabalho? A gente não pensa nisso. A gente pensa na gente. Então, vamos baixar a nossa agressividade. Outra que ele diz, o Chico Xavier é maravilhoso. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Vocês estão tudo quietinho aí, eu acho que vocês aceitam a opinião de todo mundo. Vocês não divergem com ninguém. Eu acho que ninguém também diverge da opinião de vocês, não é? Eu estou 47 anos com minha esposa. E às vezes ela diverge de uma opinião minha. Rapaz do céu, dá vontade de ficar sem almoço. Por quê? Porque é coisa, olha, o Chico toca realmente das feridas da gente, para a gente não esquecer. Vamos aceitar, vamos combinar com a pessoa pelo menos uma outra opinião melhor. Essa aqui, eu acho que ele fez, o Chico Xavier, antes de aparecer o WhatsApp. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Meu Deus do céu! Olha, hoje a gente fala do WhatsApp, porque todos nós hoje conversamos pelo WhatsApp. Vamos falar a verdade. Tem amigos do coração da gente, que manda cada coisa maliciosa
e desnecessária para a gente. Então vamos ser aquela pessoa que dizemos: não, meu amigo, para de me mandar coisa boba desse jeito. Para que malícia desse jeito? Para que coisa desnecessária desse jeito? A gente tem que ter coragem de falar, ou escrever para a pessoa: não me manda